Olá! E aí, Fernanda? Seja muito bem-vindo, Daniel, compartilhar com a Obrigado. gente seu conhecimento. Muito obrigado. Prazer estar aqui com você e com a sua audiência aqui no Instagram. Daniel, quem ainda não conhece, começa a seguir. Ele tem MBA em Gestão, Empreendedorismo e Marketing e é autor de livro, né, Daniel? Conta pra gente a sua experiência. Quando eu iniciei minha carreira médica, eu cometi alguns erros. Desses erros me motivaram a estudar e do estudo acabei ajudando alguns colegas. E, em resumo, acabou acontecendo o livro Inteligência Financeira para Médicos e a maior parte dos temas que eu trago aqui na rede, no Instagram. Então, boa Ah, noite a legal. todos que estão por aqui. Acabei nem dando também minhas boas-vindas a eles. E aqui eu vou aproveitar, Fernanda, para encaminhar para algumas pessoas, usar aqui o aviãozinho. Bora Ah, sim, simular legal. a Sai galera para encaminhando, né? encaminhar? Sai apertando. Legal. Bora. Daniel, e esse tema é tão interessante porque, assim, eu falo que medicina, a faculdade ensina a gente a ser médico, né? Nada mais do que isso, porque você sai da faculdade sem saber nada de direito, e aí depois você vai ter que ir aprendendo com a vida, e você sai sem saber nada de financeiro. E eu brinco que é o seguinte, quando eu me formei, acadêmico não tem dinheiro, né? E na faculdade eu tive filho na faculdade, e aí eu acabava vendendo lingerie, fazendo plantões para poder conseguir aumentar a renda de casa, né? E Aham. aí, no meu primeiro mês de médica, assim, que eu comecei a trabalhar, formei no final do ano, então eu peguei plantões de Natal, Ano Novo, tudo para conseguir ter verba, né? E aí, quando chegou no outro mês, que eu vi aquela bolada que caiu na minha conta, eu falei, meu Deus, o que é isso? Só que ao mesmo tempo, pelo fato de não ter essa educação financeira, você acaba entrando naquela verdadeira corrida de ratos, né? Você gasta muito, começa a gastar muito, tem que trabalhar muito para poder manter esse financeiro no bom patamar, e aí realmente vai vindo contas em cima de contas, e chega um momento que você se vê muito perdido. Então, eu acho que realmente falar sobre finanças, falar sobre educação, sobre inteligência financeira é algo extraordinário. E para quem está formando agora e tiver essa oportunidade, já vem com essa mente mais aberta, né? É algo que realmente vai fazer muita diferença na vida das pessoas. Parabéns pela sua iniciativa. Valeu. Infelizmente é uma história natural que se repete em muitas turmas da sua instituição, da minha, em É. que em um dado momento você não tinha recursos para suportar saídas no final de semana ou o nível de consumo, e de uma hora realmente para outra você tem o maior salário do país. Isso não é achismo, são dados do E-Social. Eu estava fazendo o artigo e peguei os dados dos últimos 12 meses. Então, lá no E-Social, você verifica quais os salários listados por profissão. Peguei o dado no site salário.com.br. Hum, A média salarial dos recém-egressos é por volta de R$ 3.500. Tem algumas profissões mais, outras menos. Quando você vai para a certo. profissão médica, você tem no mínimo 10 mil, né? Os CLT, são os dados da Uhum. CLT lá, 15 mil, 20 mil. Então, um poder de consumo muito elevado, que junto você fica mais ávido pelas ofertas disponíveis, fica mais fácil ser captado, né? Pelo marketing, pelo consumo, que em dado momento pode se transformar em algo maléfico, um consumismo, e aí você começa a traçar um caminho que, de repente, você se dá conta que está trabalhando mais para o banco, para pagar o teu financiamento de alguma coisa do que necessariamente para converter um recurso financeiro em qualidade de vida também. Sim. Eu até me admiro e as pessoas quando têm esse insight também geram uma certa reflexão, que é como pode? Alguns meses atrás, você tinha menos Uhum. recursos financeiros e talvez aproveitava a vida até melhor Demais. com seus colegas de faculdade, dava um jeito, a felicidade não associada com recurso financeiro e depois você está sofrendo, se matando de trabalhar em busca de uma qualidade de vida, que já acontecia antes, Uhum. né? E às Então, vezes a gente esse não para, né? desajuste... E a gente não Oi? para, e às vezes a gente não para pensar nisso. Você sai dando plantão em cima de plantão, porque você acaba pensando no montante, né, no valor total. Aí você fala, meu Deus, eu tô ganhando muito, mas você não para poder pensar o tanto que você paga de imposto, o tanto que você perde de qualidade de vida, né? Então, assim, É, realmente conseguir centrar e ter esse planejamento todo, ele é de extrema importância. exatamente, essa é a palavra. Quando você tem um planejamento, reduz demais as chances das coisas para fazer que acontecem, que aparecem no nosso cotidiano, fiquem de lado. Quando você tem um planejamento, você tem um direcionamento. Quando você não Verdade. tem um planejamento, eu estou falando escrito mesmo, Uhum. qualquer oportunidade vai parecer boa. A Exatamente. oportunidade E o de que que você consumo, utiliza? etc. É Excel? Algum aplicativo? Excel? Papel? Como que você faz?
Para a gestão financeira pessoal, eu utilizo uma planilha do Excel mesmo. Não utilizo o Excel, uso pelo planilhas do Google Drive. Assim eu consigo ter acesso reservado, né, com o meu e-mail, faço o login, mas é uma recomendação que serve para todo mundo. Quando você tem o conhecimento das variáveis, entradas e saídas, já é um start importante. Porque se eu perguntar aqui, 42% eu já fiz essa pesquisa, 42% do meu público não sabe quanto ganha. Por quê? É uma realidade médica. Então, uma história convencional é que o médico tem um trabalho que gera a maior renda e ele trabalha em locais acessórios, digamos, plantões avulsos. Esses valores entram 2 meses depois. Com isso, desregula saber quanto ganha, qual o seu valor, qual o seu honorário, o seu salário do mês. Não sabe. Porque está recebendo um mês atrás, da semana passada, de 2 meses atrás. E aí passa a ficar fazendo trocas temporais. Por exemplo, eu quero consumir um tênis, quero consumir um smartphone, eu vou pegar aqui mais 2 plantões. Aí fica fazendo escambo, né, com o seu próprio trabalho. É verdade. E aí, quando você tem a planilha, entradas e saídas, pelo menos, né? Aí você tem um rigor no consumo. Você tem um melhor rigor no consumo. E o Excel é uma boa. Embora haja alguns aplicativos. Eu já tentei usar alguns, mas para mim não gosto muito. Porque é chato. Ficar todo dia O, colocando entradas e saídas? o planejamento financeiro pessoal é chato. Já é bom todo mundo ficar sabendo, porque quando começar a fazer e achar que é chato, eu já falei aqui, né? Que é normal. É o esperado. Até Mas, porque médico não gosta muito de número, né? por isso que a gente fez medicina, né? Exatamente, exatamente. E aí, como é que poderia ser uma organização? Uma ou 2 vezes por mês que você estabelece, eu estabeleço quando eu recebo o meu honorário. Então, eu vou lá e atualizo a planilha. Pronto. E aí eu já tenho 1 ou 2 vezes por mês um momento para sentar no computador e adicionar os dados. Se eu ficar fazendo isso de uma forma muito constante, que é algo, quando alguém descobre essa necessidade, passa semanas fazendo, aí pega, e isso não se torna longitudinal, né? Então, é uma dica prática aí para utilizar a verificação da planilha 1 ou 2 vezes por mês para colocar as entradas e as saídas. Legal. Daniel, o que te motivou a estudar esse lado financeiro? O que mais te motivou, assim? Eu sou o erro melhorado, né? Quando eu terminei a graduação de medicina, a história por você, narrada um pouco aqui, foi a que eu vivi. Aproximadamente uns 3 meses depois, eu até coloquei essa história no livro, eu comprei um carro de alto preço. Era um sedã 1.8. Não foi zerado, mas foi R$ 72.000, então aproximadamente 9 anos atrás. Eu passei praticamente o primeiro ano pós-formado pagando o carro. Quando eu me dei conta da situação, Eram eu quantos dei. plantões? Perdi as contas. Porque quando eu me dei conta que eu estava buscando o recurso e no final das contas estava sendo direcionado para o financiamento, e ainda, quando eu me dei conta da quantidade de juros que eu estava pagando, aí eu fiz uma coisa: eu acelerei minha jornada de trabalho, aceitei mais trabalho, a fim de que pagasse logo aquela dívida e na modalidade do veículo que eu comprei, do financiamento, quando havia o pagamento antecipado, tirava alguns juros. Então, a minha estratégia foi inicialmente de me livrar das dívidas, que é um problema frequente, né? Quando você tem dívidas inflexíveis, não dá para tirar. Não é dívida de consumo agora, é uma grande dívida que você fez em um momento e não tem como se livrar. Então, eu cometi o erro, paguei o carro que estava financiado lá uns 18 meses, paguei em 6 meses, respirei e comecei a estudar. Um tempo, na época do ensino médio, eu havia ganhado o livro Pai Rico e Pai Pobre. Sensacional. Eu li na ocasião, não fez tanto sentido, e depois eu li novamente e fez mais sentido aí que as coisas mudaram mais. Eu tô Sem lendo regresso. E aí agora. comecei a jornada de estudos. Nossa, muito legal. Eu tô lendo agora O Homem Mais Rico da Babilônia. Já Hum, tinha tido indicação da leitura e aí eu acabei passando, já li Pai Rico e Pai Pobre umas 3 vezes, porque realmente tem que pegar cada detalhe dele, né? Não é um livro tão fácil, embora a leitura dele é uma leitura fácil, mas ele é bem complexo, né? E aí agora eu tô adorando O Homem Mais Rico da Babilônia. Você conhece esse livro? sim, mas não li ainda, não li. Ah, vale a pena a leitura. Uma leitura rápida, ele é um livro bem pequenininho, mas que traz bastante ensinamento.
Muito Beleza? legal. E é interessante ter esse conhecimento logo no começo, né? Você conseguir identificar a sua dívida, a sua situação financeira no começo, porque senão depois vira uma bola de neve que muitos profissionais não conseguem sair, né? Até porque o médico, a vida do médico é, enquanto ele está trabalhando, ele está tendo recursos, se ele viver só de plantão. Acabou o plantão, aconteceu alguma coisa, o médico adoeceu, na grande maioria ele vai ficar sem renda. Então, se ele não tem uma reserva financeira, se ele não tem um recurso, né? Ele realmente pode passar grandes apertos aí na sua vida pessoal e profissional. E quando a gente aprende a ter uma gestão de pequena quantidade de recurso, quando o volume ficar elevado, você já tem um know-how acerca de o que fazer com o recurso, né? Quem não consegue fazer uma gestão de tostões de milhões também não vai conseguir. Não vai conseguir, né? E um passo inicial que serve para o médico recém-egresso, para o estudante de medicina, para o médico que tem lá 10 anos de formado, é colocar no papel o que quer da vida, né? Que é o planejamento. Muitos dos itens que serão listados nesse papel, no bloco de notas do smartphone, eles serão conquistados com recursos financeiros. Sabendo o que você quer, tendo estimativa de quanto que aquele objetivo vai custar do ponto de vista financeiro para você, faz a engenharia reversa e verifica quais os passos devem ser dados para atingir isso de uma forma mais realista, tornando as ideias soltas em nossas mentes em algo mais palpável e com um trajeto mais bem definido. Aí você tem algo mais real para traçar. E aumentar a jornada de trabalho pode ser uma ação a ser feita. Poupar mais pode ser outra ação a ser feita. Pagar as dívidas que estão te deixando engessado pode ser outra ação primária para, descolado dessa fase inicial do planejamento, fazer uma viagem, uma velocidade de cruzeiro, direcionando os recursos financeiros para, quem sabe, em aportes em produtos de investimentos. Porque inteligência financeira é mais do que saber em o que investir. É pensar na sua vida, na sua carreira, que está conectada, e estabelecer isso de uma forma muito mais objetiva para conquistar o que você quer, da vida e da carreira. Não dá para desconectar, né? Entendi. Então, o primeiro passo seria eu conseguir identificar onde eu estou, né? Qual o meu momento financeiro, como está a minha vida, o que que eu estou devendo, o que eu não estou, colocar isso no papel e conseguir realmente clarear a minha situação, né? Porque às vezes na correria do dia a dia você nem sabe, né? Não sabe quanto é o gasto seu dentro de casa. Às vezes a gente não sabe, não contabiliza isso, né? Então, Exatamente. o primeiro passo seria isso, colocar tudo no papel e conseguir identificar o seu momento, o seu estado financeiro. A gente pode até fazer algo similar ao que faz em uma consulta médica. Quando o paciente chega, Legal. ele é totalmente desconhecido para você e ele te apresenta uma queixa principal. Do ponto de Sim. vista financeiro, tem algo incomodando você do ponto de vista das finanças? Alguém pode citar como queixa principal, estou com muitas dívidas. Outro pode citar como queixa Legal. principal, eu, eu estou exausto, trabalhando muitas horas. E aí, a partir dessa queixa principal, lá no interrogatório sistemático, queixas secundárias aparecerão, mas você tem um start e a partir disso você consegue fazer algo. A pessoa que diz que está com muitas dívidas, aí o próximo passo é identificar o exame físico. Uhum. Deixa eu ver os dados aqui, os números. Qual é essa dívida? Por quantos meses eu vou ficar com essa dívida? Quanto de juros que eu estou pagando? É possível antecipar pagamentos a fim de que eu reduza o dano de pagar juros? E aí traça uma estratégia para isso. Depois de se Nossa, livrar bacana. dessas queixas primárias, você vai fazer a mudança de estilo de vida, MEV, tendo um melhor rigor no seu consumo, tendo planejamento, né, para o curto prazo também, para médio, para longo. E quando tiver mais sossego, mais tranquilidade quanto a isso, aquela pessoa que estava com uma crise de artrite e já consegue deambular depois de utilizar o paracetamol, então a pessoa que está mais livre, ela vai conseguir fazer o seu exercício físico, no caso aqui do, do paralelo, vai conseguir fazer aportes financeiros para que no longo prazo obtenha os benefícios dos juros compostos, que essa parte da matemática precisamos gostar. É necessário. Interessante essa sua associação, porque faz a gente dentro da medicina entender de uma forma melhor, né? Você sabe que minha grande dificuldade no começo, no direito, era exatamente essa, porque eu buscava uma fisiopatologia. E eu não encontrava, eu falava, meu Deus, o que que essa lei quer dizer? Cadê a fisiopatologia do negócio? E não tinha fisiopatologia. Na finança a gente até Passei. consegue, né? Uhum. Aqui dá. É, Você... perfeito. E aí você pode identificar uma doença aguda ou crônica, né? Isso. E em alguns casos, o tratamento vai ser demorado, vai ser mais doloroso. Você vai ter Uhum. que ficar algum momento não
passando a não consumir, portanto, tendo a sensação da redução da qualidade de vida, por ser um esforço, né? É aquela pessoa que vai abandonar o tabagismo e tem as fissuras. Então, você vai ter os desejos de consumo que mantinha em outro momento, mas identificados, Recaídas, né? recaídos, é verdade. Não, Mas, perfeito. Eu tô amando essa associação, porque eu nunca tinha parado para pensar, você acredita? Que, assim, essa questão de associar o que é a doença, associar a situação financeira, muito interessante. e você consegue, em um dado momento, encontrar qual o antídoto para o que está, qual o fármaco, qual a prescrição, né? Que é ter um envolvimento familiar, muitas vezes, né? Quando você tem um insight que precisa melhorar sobre a sua inteligência financeira, você verifica que tem fatores internos e externos. Ok, que você estava tomando um rumo de consumo inadequado, mas se você provém recursos dentro do ambiente coletivo, né? Outras pessoas, que é o fator externo, podem também contribuir para o dano financeiro da sua parte. Então, por que Sim. não envolver o grupo familiar? Eu tenho falado que quando o casal opta por ter o desenvolvimento acerca da sua inteligência financeira, os objetivos são conquistados de uma forma muito mais Mais rápida. rápido, né? É, com certeza. Porque você consegue envolver todos eles ali com um objetivo em comum, né? Se Uhum. torna muito mais rápido, realmente. Se tem um trabalhando e o outro gastando, tem um ralo Aí, aí, né? Que entra e sai com muita facilidade. sim, sem dúvida. Eu acho que assim, é um assunto muito delicado. Eu vejo muitos colegas reclamando, né? Mas ao mesmo tempo é um assunto difícil, porque é difícil você conseguir tomar essa rédea da sua situação e conseguir trazer para uma realidade a ponto de falar, não, peraí, agora eu vou diminuir meus gastos, vou dar uma caída em relação ao meu status social, né? Porque eu preciso realmente limpar toda a minha situação para começar uma vida nova. O que eu mais vejo são colegas sobrecarregando, aumentando o volume de trabalho para aumentar ainda mais um padrão de vida. E aí você vê que nunca vai ter solução, né? Porque você aumenta tudo, aumenta seu ganho, mas você aumenta muito o seu gasto. E assim, o que acontece também em relação aos nossos impostos? A gente paga muito imposto, né? E Sim. aí, às vezes, o profissional ele não consegue fazer esse cálculo. Teve um momento quando eu sentei para ver, tentar entender um pouquinho mais, eu percebi, nossa, se eu parar de dar 2, 3 plantões, eu vou ganhar no final a mesma coisa, porque eu vou reduzir em questões de impostos. Então, assim, é tudo muito delicado. E muitas vezes, eu acho assim, a gente tem a humildade de pedir ajuda mesmo para o outro, né? Porque quando eu comecei a estudar, eu fui buscando livros, YouTube, outros profissionais, conversando com outras pessoas, mas mesmo assim eu tinha muita dificuldade. Então, ter a humildade de chegar e pedir ajuda realmente, porque é algo bem complexo. Essa humildade intelectual, né, faz parte, é um componente chave para o desenvolvimento da nossa vida, da nossa carreira. Nós Uhum. tivemos um mentor, provavelmente pessoas da nossa família que nos ajudaram no desenvolvimento, pai, mãe, tio. No mundo da graduação, nós tivemos ótimos professores que Uhum. estão dentro da gente, se a gente perceber. E quando você vislumbra novas possibilidades de avanços, nós temos hoje grandes possibilidades de acesso a pessoas com grande gabarito, grande competência e compartilhando o seu conhecimento lá no YouTube, aqui no Instagram. Então, na minha visão, as pessoas que estão na graduação hoje, elas têm muito acesso Muito. ao despertar, né? Então, Uhum. existe um degrau de competências. Eu esqueci o nome do autor que abordou sobre isso, mas ele disse que em dado momento você tem uma incompetência inconsciente, que é aquela pessoa que nem sabe que precisa. Nem sabe que precisa. Sendo que, numa conversa como essa, ela passa a considerar a possibilidade. Então, Sim. ela passa a ter uma incompetência, mas consciente. Ela sabe que precisa se desenvolver. Com isso, ela exerce a sua autonomia intelectual, vai buscar o conhecimento a fim de que se desenvolva na vida e na carreira. O Samuel, que está aqui, até ele se manifestou, ele Ah, faz graduação de medicina. E a gente troca muita experiência, ele é expert em renda variável. E ele está na graduação com conhecimento assim destacado demais do seu grupo e com isso terá bons resultados. Então, é um exemplo claro do que você citou, né? Dessa possibilidade de influência que nós podemos ter hoje e de desenvolvimento. exatamente, muito fantástico. E como tem sido sua experiência no Instagram? Inicialmente, eu entrei no Instagram para compartilhar conteúdos relacionados à técnica mesmo, diagnósticos e tratamentos. Lá atrás, na época da residência médica, eu recebia dentro do serviço alunos do internato que rodavam a cada mês. E os assuntos, para que eles tivessem a base dos temas do internato, eu precisava ficar repetindo muito. Eu passei a gravar aulas, escrever textos e mandar de uma forma antecipada para os internos. E aí, Ah, por isso que eu me desenvolvi para produção de conteúdos online. No entanto, depois, pelo meu próprio desenvolvimento, quando eu fui para o mercado, né,
eu passei a me desenvolver do ponto de vista das inteligências de mercado, gestão, liderança, eu precisei isso, inteligência financeira. E como era uma lacuna dos colegas, aí eu passei a falar mais sobre isso e recebi muito mais feedback acerca desses temas e gostei e fiquei mais focado nisso. Então, já faz muitos anos, 2014, que eu produzo conteúdos online e com conteúdo mais voltado para inteligência de mercado nos últimos 3, 4 anos, mais ou menos. Nessa jornada, o meu trabalho da residência médica, eu recebi um prêmio do Conselho Regional de Medicina daqui, o TCC. O meu mestrado foi sobre produção de conteúdos online, éticos, né? Porque a declaração de conflito de interesse, que envolve muito, haja visto que existe um grande canal, mas o médico precisa saber se o comunicador tem ou não algum conflito, porque o conflito de interesse vai gerar uma repercussão no paciente, né? Sim. Sobre, do ponto de vista técnico e aí também sobre outros temas de carreira. Ah, muito legal. E aí você decidiu falar justamente para médicos, foi já por estar dentro desse ambiente, viu que os colegas realmente tinham bastante dúvida. Você Sim. poderia contribuir muito conhecendo já a dor dos próprios colegas, né? E também pelo mercado, né? Você deve escolher um nicho a fim de que você tenha menos concorrentes lá na área. Então, foi uma escolha estratégica não falar para todo mundo. Além de eu ser médico, gera mais empatia na minha comunicação, poder fazer essas associações com a anamnese, uma queixa principal. Facilita. Uma certa... E aí, nossa comunidade médica costuma escutar muito mais quando é um médico, né? Abre assim os ouvidos. E por eu ter passado pela trajetória que muitos passam, aí foi uma estratégia também de posicionamento para educação médica. Nossa. Mas hoje a gente tem o Medcast, que a gente tem conteúdos técnicos, atualização, diagnósticos e tratamentos e conteúdos de mercado, gestão, liderança, empreendedorismo, que é o podcast de medicina mais acessado do Brasil. Existe desde 2016, a gente está aproximadamente 400 mil acessos, por aí. Nossa, muito legal. Então você já tem uma história aí no digital, né? Não é de ontem. Não, faz tempão. Ah, legal, muito bom. A minha decisão também de falar para médicos dentro do direito, né? Trabalhar a questão do direito médico, foi por entender a dor dos colegas. E aí eu comecei a identificar, não, eu vou falar para médico porque eu vou conseguir facilitar essa comunicação e trazer para dentro da medicina um direito mais simplificado. E aí é bem interessante. E eu acompanho os seus posts, a sua comunicação, e de fato você consegue estabelecer isso que citou. A sua comunicação gera mais empatia, mais disponibilidade da comunidade médica para ouvir você, que entende legal. de fato, assim, os dois lados, né? Você fez a graduação de medicina e na sequência fez direito, foi, Fernanda? Foi sim. Já eu na fiz sequência? medicina, aí depois eu fiz especialização, e aí numa especialização eu encontrei o direito médico. Mas já tinha acontecido antes uma cena que me mexeu muito comigo, que foi um professor, na época da nossa graduação, chegou num plantão assim, muito bravo, muito revoltado com a medicina, jurando que aquele era o último plantão dele, que ele tinha recebido um processo por um erro médico e aí ele ia ter que pagar uma indenização alta. E aí ele prometendo, ele era bem assim, escandaloso, e falou, esse é o último plantão da minha vida. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Quando eu me formei, eu conheci o direito médico. Eu falei, meu Deus, isso é fantástico, é algo que eu quero para minha vida. E aí, logo, 1 ano e meio depois, eu entrei para a graduação de Direito. E aí, fui dentro do Direito, não deixei de exercer medicina em nenhum momento. E aí, fui fazendo, fazia à noite, e aí, estudava em outros momentos, mas continuei dando plantão, continuei fazendo especialização. E aí, depois, eu resolvi fazer outra especialização dentro do Direito Médico. Já era especialização dentro do Direito, né? E aí, assim, eu sou apaixonada com o direito médico. Minha vontade maior é de abrir a cabeça de todos os médicos e falar, vamos fazer tudo da forma bem correta, porque realmente a tendência é piorar, né? E a questão de trazer essa visão para o digital é porque, assim, quando a gente fala em marketing digital, é muito abrangente, né, Daniel? E aí, eu tenho visto muitos colegas, eu acho que fazerem cursos de marketing digital e acaba se expondo de uma forma muito errada. E aí vai vir complicação dentro do nosso órgão de classe. Então, o objetivo de trazer, de focar em relação ao Instagram, é conseguir mostrar que tem um mundo diferente do mundo digital, que o médico precisa, sim, seguir todas as regras, as recomendações do nosso conselho. Mas, assim, pode dizer. Não, pode falar. Mas, às vezes, trabalhar e focar no médico é um pouco complexo, né? Porque o médico chega a ser cabeça dura em relação a esses assuntos. Eu falo que o médico foca em medicina e pronto, ele esquece das outras coisas. Então, às vezes, tem sido um pouco complexo falar para médico, sabe? Não é tão simples. E eu te fiz essa pergunta assim, e te parabenizo por utilizar esse tema na rede, contribuir para a gente, porque tem tudo a ver com carreira médica e inteligência financeira, que é o tema central aqui. Por que que isso, que ser
ter uma exposição ética é importante? Porque, de repente, você que segue um rumo, que tem uma reserva de segurança, que tem uma reserva de oportunidade para seus empreendimentos, que já tem um volume significativo de recurso, tendo os benefícios Exatamente. da renda passiva através dos juros compostos, recebe um processo e tchau, recurso financeiro. Então, Exatamente. saber se comunicar bem com ética é É preservar fundamental. patrimônio no longo prazo. É preservar Exatamente. patrimônio. A fala desse meu professor, eu lembro direitinho, ele falava assim: eu vou usar a reserva que eu guardei para o estudo dos meus filhos. Isso é inadmissível. E assim, realmente, se você não tem todo esse cuidado, quando vem um processo, você perde um bom dinheiro, né? Mesmo que você lá no final não venha perder tanto dinheiro, você já gastou com advogado, com tempo, com dor de cabeça. Então, desde a sindicância, desde uma questão tão pequenina dentro do conselho até um processo, realmente é algo bem complexo e que o médico ele pode evitar, né? Então, é inteligência Sim. financeira aí, realmente, planejamento É, financeiro e jurídico, né? isso. Quando o Robert Kiyosaki coloca isso, né, no seu livro, ele coloca que para que nós possamos avançar nas nossas vidas, nas nossas carreiras, precisamos desenvolver conhecimentos acerca de contabilidade, marketing, finanças pessoais e direito. Porque É com o direito a gente fundamental. passa a saber o que podemos fazer, o que não podemos. Na contabilidade, da performance ao pagamento de impostos, como você citou, excessos de plantões que escoam lá em forma de impostos em um dado momento. Quando você tem um recurso financeiro, quando você é um agente superavitário, né, que é aquela pessoa que tem mais recursos do que gasta, você tem o Uhum. potencial de emprestar e com isso obter os juros compostos. Então, e o marketing é uma forma de você ter uma exposição na sociedade, as pessoas enxergarem que você tem valor e, de alguma forma, além da contribuição da evolução social, você é bem melhor remunerado quando tem uma boa comunicação de marketing. Uma Sim. pessoa que vê o seu perfil, que vê a sua comunicação, que vê a sua contribuição social do ponto de vista do direito médico, tende a te contratar. Com isso, você tem o potencial de ter melhores honorários, mais significativos em relação a alguém que não expõe o seu valor. E aí, você passa a ser um agente superavitário, tem mais recursos no seu banco que, em um dado momento, são direcionados para os investimentos que, no longo prazo, geram renda passiva. Então, assim, tá tudo conectado, direito, Tudo. contabilidade, tudo É, conectado faz parte do nosso mesmo. dia a dia, né? E você vê o Instagram ou a rede social como uma grande potência, assim, para fazer dinheiro, para trazer uma renda extra para os médicos? Sim, sem dúvida. Quando você pensa em medicina, na maior parte das vezes, você pensa em ser remunerado pela assistência médica no paciente um a um. A cada consulta, você recebe um honorário, ou então, caso seja contratado, a cada período de trabalho, 40 horas por semana, ou um plantão médico, você é remunerado. Com a internet, você tem a capacidade de empacotar a educação, então, um curso online, você tem a capacidade de se expor para ter uma melhor percepção de brand, né? Melhor percepção de valor para o mercado e cobrar um honorário maior dentro da sua consulta médica. E ainda tem a possibilidade de evoluir do ponto de vista cognitivo, tendo interações como essa que a gente está tendo aqui, de troca de conhecimento com os colegas diretamente e de forma indireta, quando você acompanha os conteúdos. Sim. Muitas vezes não é uma renda extra, é a principal. É a principal. Alguns Uhum. colegas até conseguem. Mas exercer medicina, para mim, há alguns anos, eu mudei a visão de que não é apenas a assistência de frente ao paciente. Exercer medicina é quando eu faço a gestão da nossa clínica, quando eu Uhum. ensino, quando eu sou professor, quando eu escrevo livro. Então, eu não faria as atividades que eu faço hoje também se eu não fosse médico. Portanto, ser professor também é ser médico. Ser Perfeito. autor de um livro ou ser conteudista no Instagram também é ser médico. Uhum. Ser médico não é apenas, na minha visão, Atender, né? diagnosticar e tratar. Perfeito, exatamente. E você está cuidando da saúde financeira agora dos médicos, né? Você tem a possibilidade de repercutir na saúde, em última instância. Médicos mais bem orientados, com maior nível de inteligência financeira, têm o melhor nível de vida, o melhor estilo de vida, conseguem Saúde trabalhar com mental. melhor saúde mental, conseguem trabalhar com um nível de estresse controlado, em níveis suficientemente adequados da nossa profissão e conseguem Uhum. fornecer o que tem de melhor para os seus pacientes. Quando Perfeito. você consegue enxergar a fisiologia da coisa, você passa a dar mais valor do que as dicas, né? Que esse é um problema que toda área tem. Quando a gente fez vestibular, tinha os bizus. Quando a gente Uhum. estava na faculdade, no aperreio de uma prova ou outra, a gente queria saber a resposta certa, mas a gente tem hoje tempo suficiente para entender a fisiologia, o contexto macroeconômico, microeconômico que nos diz respeito.
E com isso, enxergar que uma melhor inteligência financeira não vai servir só para você, vai servir para todo mundo. Você facilita o fluxo do dinheiro dentro do seu âmbito, da sua comunidade, de uma forma não patológica, que é o consumismo. Porque o consumismo deixa você com um poder de consumo por um tempo muito forte, entrega dinheiro ao mercado, mas depois lhe bloqueia. Você não participa mais da economia, você vai só ser um pagador de dívidas. E um consumo constante, e mesmo que seja elevado, ele promove evolução social, porque a riqueza das nações está no trabalho e está na troca dos recursos. E não só no acúmulo e nem só no gasto. Tem que ter esse equilíbrio. Um equilíbrio, né? Como tudo na vida, né? Tem que ter um equilíbrio realmente. Ô, Daniel, eu abri ontem uma caixinha de perguntas no Instagram e aí eu vou estar lendo para você responder pra gente, pode ser? Sim, bora lá. Ótimo. Como calcular o valor ideal da reserva de emergência para o médico? Tá, cada médico, cada colega tem um vínculo de trabalho diverso. Eu tenho a clínica, outra pessoa trabalha por CLT em um programa de saúde da família, estratégia de saúde da família, outro, enfim. Então, tem várias modalidades de trabalho. Algumas com maior nível de segurança do que outras. Alguém que tem CLT, ela tem um nível de seguro-desemprego, caso saia, um valor mesmo que pequeno. Outros não. Mas eu defendo a tese de que eu que vou fazer a minha segurança. Eu não vou terceirizar as responsabilidades. Mesmo que eu tenha CLT, mesmo que eu tenha aqui um trabalho com alto nível de sustentabilidade, concurso público, em relação a outros, como o RPA, mesmo assim, quero ter a gestão de tudo. Ok, então partindo do pressuposto de que não quero terceirizar qualquer segurança, uma reserva de emergência suficiente para te manter por pelo menos 6 meses, eu acredito que é suficiente. Mas o que é o se manter? Primeiro, para você identificar isso, você tem que saber qual é o seu gasto médio mensal. Exatamente. Você tem que saber quanto é o seu nível de Que vida. você gasta, né? O que seria ali parcelas fixas, que realmente não tem como tirar, né? Porque se você não tem nem noção de onde você está e tanto que você deve do seu gasto mensal, você não tem como calcular. Então, o primeiro passo seria identificar. Sim, e você pode identificar depois em tentar nível calcular para individual. 6 meses? Você vai identificar para o nível individual ou familiar, né? Porque se você supre, do ponto de vista financeiro, o recurso para todo mundo, você tem que colocar isso no cálculo. Se for impossível, você abandonar isso. Então, vou imaginar o contexto individual, mas quem tem um contexto coletivo, coloca isso para o grupo coletivo, para o grupo. Então, imagina que alguém tem um gasto médio mensal de 10 mil reais. Uma reserva de segurança seria 60 mil, pelo menos, se a pessoa se sente confortável quanto a isso, tranquilo. Se disser, não, eu preciso ter um nível maior de segurança, eu quero fazer 8 meses. Então, faz 8 meses. Esse recurso vai estar em algum local de alta disponibilidade para uso. Então, é a primeira jornada, é o primeiro caminho que você não tem grande necessidade de que gere grandes recursos no longo prazo. Você não vai se importar muito de qual a rentabilidade. Por quê? Porque ele é o dinheiro que vai estar à disposição quando você quiser. Precisou, você tira e depois repõe, né? Para não faltar em outro momento. Isso. Até porque hoje a realidade de muitos médicos é trabalhar por PJ. Né? E aí é um grande problema, porque hoje você está prestando serviço e amanhã pode não prestar mais. Se a empresa amanhã não te quer, ela simplesmente rompe aquele contrato com você. Se ele não tem uma reserva, e aí? Até que ele consiga um novo plantão. Ou então a questão dos próprios peritos, né? A gente vê a realidade dos peritos judiciais que estão há 1 ano sem receber. Imagina como você consegue sustentar essa sua máquina toda, né? Pessoal, profissional, você está 1 ano sem receber. Então, são realidades que o médico ele passa, sim, por apertos e apuros financeiros, né? Você falou uma coisa aí sobre imprevisibilidade, porque eu falava muito, pessoal, a vida pode mudar a qualquer momento. Eu escrevi o livro antes da pandemia. Permita-me ler aqui um parágrafo. Tá. O futuro é imprevisível e um dos cenários que pode ocorrer é o que ainda nem sequer cogitamos. Entretanto, desenvolver inteligência financeira representa estar mais bem preparado para surpresas próprias da vida. Foi escrito em dezembro. Então, aí veio a pandemia. Isso ali imagina, quem tinha... Alguns alunos meus me deram feedback, alunos do curso de inteligência financeira, que já estava preparado, conseguiu reduzir a carga de trabalho. Aquelas pessoas que estavam no grupo de risco conseguiu sair de uma forma muito mais tranquila de quem estava trabalhando para o mês. Então, trabalhava, recebia o recurso para manter o mês atual. Então, é tudo imprevisível. Ficou mais fácil de entender e de dizer, é mesmo, Daniel, depois da pandemia, mas não era um conceito muito bem aceito. Nossa, essa imprevisibilidade, assim, da água para o vinho, assim, era impensável. Nós não temos
na nossa história recente, algo similar ao que aconteceu nesse ano, né? Teve a gripe espanhola lá atrás, mas já estava esquecido. É, verdade. Vamos lá para a segunda pergunta, tá? Eu vou Como tentar ser mais começar? objetivo, né? Tem várias. Eu vou tentar Tem ser mais oito perguntas, objetivo. Tá bom. sem problema. Ó, como começar, já que eu não tenho nenhuma noção financeira? Ou Acho que a você gente vai até começar. respondeu, né? Vai começar planejando. Primeiro, você vai. Entendendo onde está e planejar, né? É, e a recomendação é enxergue inteligência financeira muito além do que investimento. Inteligência financeira é consumir de forma adequada, planejar e depois investir, que é a coisa mais fácil que tem. Mas você tem que saber onde você quer chegar. Então, planejamento. Investir é fácil, é? É só ir lá na corretora e escolher o produto. Agora, para Tem que escolher estudar, a né? metformina ou a insulina LPH, você tem que ter parâmetros. Como é que está a hemoglobina glicada? Como é que está a sua mudança de estilo de vida? Está fazendo exercício? Está consumindo mais carboidrato muito processado? Então vai ser o fármaco, vai ser esse. Então, para onde você quer chegar é o planejamento. A prescrição é o produto. Então, depois que você sabe onde você quer chegar, o produto fica fácil de tirar da prateleira Nossa, lá. muito show isso, muito show. Amei essa sua comparação. Olha só, ainda sou um estudante. Qual a orientação principal? Planejar. 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 Porque, ó, muito Ah, frequente. Terminou a faculdade, um mês, um pouquinho mais, tem lá um carro financiado. eu Eu também. Dois. comprei apartamento, não comecei a ganhar muito dinheiro, aí eu comprei o apartamento e o carro. Imagina isso no primeiro ano de formada. Aí você fica realmente muito apertado, né? Ó, isso é interessante, Vamos Fernanda, lá. porque é o conceito da renda inflexível. Quando você tem dentro do seu orçamento itens que você pode remover, por exemplo, você colocou no papel tudo e verificou que 40% do que você gastou no mês anterior foi restaurantes, roupas, consumo. Aí você se dá conta e diz: no próximo mês eu não vou comprar mais. Eu vou sair só uma vez, ou então vou para restaurantes mais baratos. E aí você ajusta agudamente. Só que se você tem 70% do seu gasto mensal para pagar algum financiamento, aí é orçamento inflexível. Então, dentro Uhum. da sua identificação, você vai ver flexibilidade e inflexibilidade. A busca no primeiro momento, ou sempre, é ter orçamentos flexíveis, que podem ser removidos. Isso está associado à qualidade de vida, porque Perfeito. se um intempérie acontecer, você simplesmente não consome mais. Agora, se você tem para Uhum. financiar, para pagar o carro, o apartamento, é provável que durante um período da vida, sua sensação de qualidade de vida seja reduzida, porque você não tem margem para novidades, para mudanças. Exatamente, exatamente. O que devo fazer, o que não devo fazer de forma nenhuma. Gastar o dinheiro do futuro. Ou seja, financiar. Gastar o que não Existe o tem. gasto do dinheiro. É, o que é provisionamento, né? Porque o médico no mercado, ele tem um maior crédito em virtude dos honorários, do salário. Então, o financiamento, ele prevê uma maior facilidade para a gente. Quando você foi financiar um apartamento recém-egressa, foi fácil. É, foi fácil. Então, por quê? Perguntar a sua profissão. Exatamente. Então, Pega o seu contra-cheque e aí consegue, né? o mercado sabe. Agora, se você não for médico, eles não vão te dar o crédito. É. Não vão te dar. Então, o problema é que você tem uma previsão de alto faturamento, só que você não pode engessar o futuro. Uhum. Então, trabalha com uma margem de inflexibilidade pequena. Então, eu vou me associar aqui 40% inflexível, mas não 60, 70. Entendeu? Entendi Então, não gaste o dinheiro do perfeitamente. futuro, não financie muito para longo prazo. Pelo menos na primeira década de carreira, que é onde a gente consegue um posicionamento ali depois dos primeiros 10 anos. E o cartão de crédito? É um aliado, para quem sabe. Para quem Tem, sabe trabalhar com ele, né? tem cashback, então eu uso o cartão, tem um retorno de 2,4% do que eu gasto. Outras pessoas que gostam de viajar conseguem milhas. Outras Uhum. pessoas no programa de pontuação conseguem fazer consumo a partir dos pontos, né? Então, verifica quais os benefícios do cartão e faz isso. Mas nunca paga o mínimo. É um buraco sem fim, Sim, um pagar o buraco mínimo. sem fim, né? A outra pergunta foi: quando que eu devo começar a investir? Só começo depois Quando de você tem nenhuma dívida ou começo a investir mesmo com um pouco de dívida e vou tentando ganhar de um lado para compensar do outro? Usualmente, as dívidas cobram mais juros do que os investimentos.
Portanto, numa parte significativa das vezes, sair das dívidas é uma boa opção. Mas existe algo não financeiro nisso aí, de começar a investir, mesmo tendo dívidas. Porque você está criando um hábito. Então, ok, Entendi. você pode optar por correr atrás do prejuízo, pagar as dívidas, ao tempo que dedica uma pequena parte do seu orçamento para investir, porque você vai criando o hábito. Começar a Aí, investir, quando né? a dívida não acontecer mais, você aumenta o aporte. Se você adiar mais uma vez de investidor, de investidora, pode ser que perca as energias um pouco mais para frente. Então, pode se iniciar o investimento antes mesmo de pagar todas as dívidas. Perfeito. É melhor investir na carreira médica ou numa área diferente da carreira médica? Baseado na minha ideia de que a carreira é muito mais da prescritiva e diagnosticadora, então eu acredito que a carreira é muito ampliada. Então, quando você investe em outra coisa, por exemplo, quando eu fui fazer em gestão, então, Ah, se a afirmação é nesse sentido, sim. eu acredito que sempre você terá a possibilidade de avançar na sua carreira médica, mesmo estudando temas de outras áreas do conhecimento humano. Mas não acho Até tranquilo porque vai também facilitar, mudar né? totalmente de rumo. Sim, Entendi. baseado em um Até porque certo se você investe na planejamento. carreira médica, ô Daniel, tá falhando aqui para mim, tá demorando para chegar, eu tô te interrompendo, perdão. Eu Não, digo assim, tudo bem. quando você vai investir numa área que você já domina, ela é interessante porque você já tem esse conhecimento, então é mais fácil, né? E aí é o que você falou, investir na carreira médica não quer dizer investir só dentro do consultório. Tem muito, é um leque muito grande, né? Isso, muito. É o outro. Eu estou pagando meu carro em prestações porque eu fiz um consórcio. Devo juntar dinheiro para quitar ou ficar pagando as prestações? Existem modalidades diversas na hora da contratação de um financiamento consórcio. O que eu sugiro é verificar qual a modalidade e se a antecipação do pagamento representa uma redução das taxas contratadas. E aí você verifica. Provavelmente, se você vai investir em algo que você vai ter uma rentabilidade lá de 6%, 8% ao ano, e quando você verifica, você está pagando financiamento de 12, 14, 20% ao ano, vai provavelmente querer pagar o financiamento. Haja vista que é muito mais gasto do que quando você vai investir. Então, verificar a É, modalidade tem que do avaliar, investimento. né? Hã? Se é um valor fixo e não vai ter abatimento nenhum, não compensa. Investe É, o dinheiro e continua pagando as prestações. Agora, se for exatamente. ter abatimento, paga a dívida do consórcio, não é isso? Sim. Essa outra pergunta eu também quero saber demais. Se tiver uma fórmula mágica e uma prescrição, pode me passar. Uma dica para ficar rico. Mas descobri ainda não. São várias coisas. O que é que tem, o que é que temos que ter ciência é que o trabalho é a principal fonte de recurso para a gente. Então, existe o custo de oportunidade. Nosso custo de oportunidade tem que ser muito bem calculado. O nosso honorário médico é alto em relação a outras profissões, o nosso potencial econômico é alto. Então, não deposite as chances de ficar rico de uma hora para outra, de uma forma rápida, porque o trabalho é a sua principal fonte de recurso. Agora, o que é que a gente tem em benefício a outras pessoas na sociedade que recebem menores honorários? É a grande chance de ter um grande aporte logo no início da carreira. Com Sim. isso, a independência financeira vai chegar muito mais rápido. A Uhum. independência financeira é o momento em que você não precisa trabalhar para manter o seu nível de vida. Então, o trabalho associado ao investimento. Se tiver inteligência, né? Inteligência financeira para isso, né? Sim, É possível ficar rico na medicina de hoje? sim. Agora, tem que enxergar a medicina para além da assistência ali, diagnóstico e tratamento. Você tem Perfeito. que liderar pessoas, você utiliza as suas horas para liderar uma equipe e multiplica os seus honorários. Você multiplica os Certo. seus produtos. Então, ao tempo que eu estou atendendo alguém, um livro meu está sendo vendido. Ao tempo que eu estou tem um consultório alugado. Então, tem uma visão empreendedora, eu acredito que acelera os seus resultados. Mas nem todo mundo gosta de empreender. Consegue, Então, né? é. Nem todo mundo gosta e nem todo mundo consegue, né? Agora vamos fazer um joguinho, então, bem rapidinho para a gente conseguir finalizar, Daniel. Eu vou te fazer falar uma frase e aí você me responde, tá? Com uma frase bem rapidinho, assim, para ficar marcado. Tá. O que você acha dessa frase? Só errando que se aprende. Não concordo. Não Se eu concorda?
Se eu seguir você, eu aprendo antes de errar. Ética. É necessário fazer alguns sacrifícios no presente, com foco na renda futura, privações precisam de efetividade. Privação, eu me remete a algo negativo, mas eu acho que assim, ter um consumo em níveis não patológicos deixa você com qualidade de vida hoje e no futuro, Entendi perfeitamente. sem privação. Sem privação. Equilíbrio, né? É. É, potencializar nossas economias e fazer com que elas tenham escalas. Investimento. Sim, é isso. Pelo meu entendimento aqui, sim. As economias direcionadas para os produtos de investimentos, não debaixo do colchão. Ok. É preciso trabalhar para enriquecer. Sim, mas mais do que isso. Trabalhar aí mais do que isso. Exatamente. Trabalhar, poupar, né? Ter essa visão como um todo. Eu achei Trabalhar e interessante. fazer o dinheiro dar plantão por você também. Exatamente. Eu peguei uma mensagem muito interessante do Wendel Carvalho, que ele diz assim, ó, o adulto que trabalha, ele não ganha dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança ou mendigo. Se você trabalha, você constrói o dinheiro, você produz o dinheiro. Então, para de falar assim, eu ganhei tanto, entendeu? Eu produzi tanto. Eu achei No bem inglês, interessante isso. no inglês, eles já deixam isso impresso, né? Make money, fazer mesmo. E aqui a gente fala ganhar, né? Exatamente. Faz sentido. Vamos lá. E para a gente finalizar com chave de ouro, foi muito, muito, muito bom mesmo. Eu gostaria que você deixasse 3 pilares para a gente sobre inteligência financeira. Algo que a gente pudesse finalizar o dia assim, ó, e for dormir e já ficar lá no inconsciente trabalhando esses 3 pilares. Quais seriam? Planejamento de vida e carreira, Certo. consumo que não avance o consumismo, consumo adequado, e investimento, que é o fazer as melhores escolhas de produtos. Planejar, consumir adequadamente e investir constantemente. Não, perfeito. Eu acredito que quem ficou aqui com a gente de amanhã já vai estar pensando de uma outra forma e buscando novos recursos, né? Para realmente mudar a estrutura de vida e mudar a forma, a mentalidade de enxergar dinheiro, enxergar essa questão da inteligência financeira, enxergar a forma com que você deve lidar realmente com o dinheiro e com as finanças, né? Daniel, só tenho a agradecer. Ai, desculpa, diga. Não, eu gostaria de agradecer também, Fernanda. Obrigado pelo convite. Foi um ótimo bate-papo, bem divertido, suave. E obrigado a todos que ficaram também até agora com a gente. Muito obrigado mesmo. E o pessoal que ainda não conhece seu livro, né, para adquirir, né, Daniel? Ah, Faz a sim. propaganda agora dele. Beleza. Só clicar no link da minha bio. Nós estamos numa fase de pré-lançamentos. E clica lá que você vai receber. É o Inteligência Financeira para Médicos. Um manual para você sair da emergência financeira e conquistar a sua independência. E aí vocês estão enviando para o Brasil todo, né? Sim, Brasil todo. E Só quem é de clicar lá. Fortaleza consegue pegar direto com você? Sim, lá no São Mateus, Torre Saúde, na maior parte dos turnos eu estou por lá, mas me manda o direct. Várias pessoas foram lá. Ah, Estou tem que até surpreso. autografar, né? Eu vou pegar o meu lá. Ótimo, será muito bem-vinda. Só chama no direct, eu passo aqui o endereço e beleza, vou ter o maior prazer de te receber lá. Ah, muito obrigada, Daniel. Carinho enorme, muito obrigada e boa noite. Boa noite, muito obrigado também. Até mais, pessoal. Até breve.